Casa Prime TV, o programa de quem habita. Se você faz parte desse mercado, também é convidado a conhecer tendências e novidades para uma melhor prestação de serviços. Bem-vindos ao Casa Prime TV. Eu trabalhava como representante comercial num grupo alemão e no auge da minha carreira eu me deparei com uma situação com desconforto e me deparava muito em confronto com a minha família, né? Porque eu vivia sempre ausente de casa, viajando, e isso foi causando uma angústia, assim, uma certa inquietude na minha parte de ter uma qualidade melhor de vida. E aí pedi as contas na empresa, né? Fui trabalhar por conta, né? Comecei a trabalhar com resina, né? Me especializei em resina epóxi, fiz um curso de porcelanato líquido em São Paulo. De experiência com a resina, eu já comecei a trabalhar com a madeira, né? Fazer mesas de centros, aparadores, e com o tempo eu fui me especializando, né? Fiz um curso de marcenaria fina com o professor Fernando Belchior, e isso me trouxe um norte bem legal para a minha carreira, para a minha profissão, né? E hoje eu estou com alguns móveis, né? Em casas renomadas de arquiteto, né? Fiz alguns projetos em parceria com grandes arquitetos e estou buscando, né? Sempre me aperfeiçoar para ter um mobiliário de qualidade e um mobiliário que dure, né? Que dure gerações, que atravesse gerações. Esse é o nosso principal objetivo, produzir móveis de qualidade que atravessem gerações. E todas as madeiras nobres, que a gente não encontra em madeireira, não encontra em serraria. A gente trabalha aqui com madeiras nobres como IP amarelo, IP roxo, pau-brasil, jatobá, angelim, todas madeiras nobres que de alguma forma o homem não produziu e não pode retirar mais, não produz mais, não tem mais plantio dessas espécies e não tem mais a venda, não é proibida o corte dessas madeiras na natureza, né? Algumas pessoas até me perguntam, né, se eu vou fazer algum tipo de workshop ou algum curso para quem quer iniciar, para quem quer fazer introdução e trabalhar com marcenaria, seja ela com hobby ou profissional. Acredito que o caminho para você iniciar, para você entrar no ramo de marcenaria, é você gostar do que está fazendo, né? Porque realmente para quem começa a trabalhar com marcenaria, com madeira, é porque gosta mesmo, porque tem essa vontade, esse dom já aflorando, né? Eu acho que a pessoa precisa ter força de vontade, né? Não é um ramo fácil, né? É um ramo muito difícil para você iniciar pela compra, pela aquisição dos equipamentos, né? Então acredito que a maioria das pessoas que começaram a iniciar a marcenaria já percebe essa dificuldade no início, né? Se a pessoa não tem uma reserva para se manter e para adquirir ferramentas boas com qualidade, porque é um custo elevado, ela já fica parada no mercado, né? Porque ela não consegue produzir, ela não consegue ter uma demanda e ela não consegue ter qualidade no seu mobiliário, né? Então, eu acho que o principal seria você ter um capital financeiro para você adquirir boas máquinas, para você ter uma demanda de qualidade, ter uma produção boa e também você ter uma reserva para você se manter nos primeiros anos, porque é muito difícil no primeiro, segundo ano, terceiro ano. Eu estou indo para o meu 4º ano de marcenaria e agora que eu estou conseguindo conquistar novos clientes, que o meu trabalho está sendo visto por novos clientes, né? Então a indicação, o boca a boca, de você fazer um bom trabalho, de você produzir um móvel com qualidade, o retorno vem, mas não vem rápido, né? E acreditar que dias melhores virão, né? E a minha história não é diferente. Eu tenho me inspirado muito nos vídeos dos americanos, do pessoal que faz alguns trabalhos legais no Canadá. Eles estão utilizando muito resina epóxi, então eu me especializei em resina epóxi
e trabalho com madeira nobre, mobiliário maciço, que é uma grande tendência do mercado, né? Ainda no Brasil ainda tá bem calmo ainda, tá começando agora aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, Canadá, fora, tá uma tendência. Então a maioria dos mobiliários é todos em detalhes em resina epóxi, mobiliário de madeira maciça, e é essa tendência que a gente quer trabalhar, né? A gente quer mostrar mais esse trabalho com a resina, com a madeira, que é uma harmonia perfeita, né? Eu acho que é um mobiliário que faz um grande diferencial no ambiente, num projeto de uma casa, de um prédio, né? E os projetos que eu trabalho, não só em residências, mas eu trabalho como grandes condomínios, né? Eu vou fazer agora uma recepção de um condomínio no Aquários. Eu tenho prédio em São Paulo, onde eu tenho umas peças na recepção. Eu tenho prédios executivos que utilizam mesas em escritório. Tenho residências, tenho apartamentos, casa de fazenda, mobiliário maciço. Eu acho que se adequa a qualquer ambiente. Eu acho que ele traz sofisticação e eu acho que dá um grande diferencial no projeto, assim, dá um toque especial no ambiente. Quer construir ou reformar? Dicas de iluminação para sua casa, decoração, arquitetura. Não perca, assista o Casa Prime TV, o programa de quem habita. Por que alguns prédios podem ser removidos paredes e outros não? Existem esses dois tipos de construções hoje aí que nós mais encontramos no mercado, que é o condomínio, o prédio feito de bloco estrutural, onde não existem pilares, os próprios blocos já fazem a sustentação das lajes, e temos o tipo de construção convencional, que daí já é elaborado por vigas e pilares. Nesse tipo de obra convencional, nós podemos remover paredes, mantendo os pilares intactos. Então podemos aumentar a sala, deixar um quarto mais amplo, ou aumentar um banheiro, modificação de lados de porta, isso nós podemos fazer. Já na construção de bloco estrutural, nós não temos isso. Então os blocos que já fazem a divisão dos cômodos, eles são responsáveis para a estrutura e sustentação do prédio. Gente, como mobiliar sua casa, hein? Dicas de quem entende do assunto. Estou aqui com o Lucas, que é consultor da Breton, e ele vai tirar as nossas dúvidas sobre como decorar a minha casa. Você já pensou, já teve dúvidas sobre esse assunto? Vamos falar então por onde começar, Lucas? A primeira coisa que o cliente tem que ter em mente, independente da loja que ele for estar indo comprar, ele tem que ter em mente quais são as necessidades que ele precisa naquele espaço. Então, em primeiro lugar, é um espaço corporativo? Se sim, é um espaço que precisa ter lugar de espera? Se não, se for a casa dele, ele tem que ver questões como ele prioriza mais o design, ele prioriza mais o conforto, ele precisa de um pouquinho de cada coisa, se ele tem filho, se ele tem cachorro, se ele tem um idoso na casa. São questões que a pessoa tem que levar, são questões primordiais que o cliente tem que levar em consideração, Tatiana. É você colocar uma cadeira que deixa um pé no caminho, ou colocar uma mesa que deixa uma ponta viva numa casa que tem um idoso. Ou você encher a sua mesa de centro, às vezes, de cristais, de murano e coisas de vidro, se você tem uma criança que é uma criança mais hiperativa, que mexe. Então, assim, na casa da gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o nosso estilo de vida e o nosso desejo para aquele ambiente, as nossas necessidades, não somente estéticas, como funcionais. Eu acho que com essas informações reunidas, o cliente, juntamente com o seu profissional, caso ele tenha um, eles conseguem
ter um start inicial para fazer um bom projeto. Entendi. E assim, vale a pena comprar tudo de uma vez para montar um ambiente, por exemplo, ou vai comprando aos poucos? Se ela já tem um arquiteto, se ela já tem um decorador e se ela tem muita certeza daquilo, se ela é um cliente que acompanha a decoração, gosta do assunto, ela pode fazer uma compra com um pouco mais de segurança. Agora, para aquele cliente que muitas vezes é inseguro, é indeciso, a gente pede que ele primeiro adquira os móveis, sinta o espaço, converse com a casa, vê o que a casa tem para dizer. É importante ter essa liberdade. Exatamente. E daí, muitas vezes, a gente até desenvolve para esse cliente, caso ele não tenha profissional, um projeto, mas a gente recomenda que ele vá comprando aos poucos. Então, adquire primeiro os móveis pesados, né, que são sofá, mesa de jantar, cadeira. Depois você pode ir trabalhando num segundo momento com as mesinhas laterais, como essa daqui, com as mesas de centro, que são coisas que você não vai precisar num primeiro momento para morar na casa, né? E daí, por último, a gente entra com a moda de decoração, que seria os adornos, os tapetes, os vasos, todos esses ornamentos. Inclusive, nesta etapa do projeto, o cliente pode vir aqui na loja, ou o profissional dele pode vir na loja, fazer uma seleção desses produtos e a gente leva na casa do cliente para ele fazer uma degustação no local sem nenhum compromisso. E assim, Lucas, tem alguma tendência no momento em termos de material, de cores, que está em alta? O que a gente sente que está cada vez mais em alta, Tatiana, são a questão do muito em alta, né? A questão dos latões, né? Que daí a gente tem o latão no dourado, latão no aço escovado, latão no bronze. Então, assim, esses acabamentos metálicos, eles estão muito, muito em alta, né? Hoje em dia a gente já não está, o cliente já não está, os decoradores também, os arquitetos não estão especificando tanto a laca-brilho, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê um reconhecimento e uma valorização de algo que é um patrimônio do Brasil, que são as madeiras, né? Então, por exemplo, aqui na Breton, todos os nossos móveis são laminados em madeira natural, né? Então, assim, isso daí acaba que cada vez mais está sendo mais procurado por ser uma coisa exclusiva, uma coisa brasileira. E eu acho que a decoração, ela está caminhando para um lugar também onde não existe mais uma regrinha, assim, sabe? Cada pessoa cria o seu próprio universo dentro daquilo que lhe convém, né? Então, assim, hoje a gente tem muito forte essas questões dos metais, essa questão dos metais, e a gente tem também esses tons, não sei se na câmera daria para mostrar, mas, por exemplo, um pouco mais fosco, né? Um pouco menos de brilho e tudo puxando um pouco mais para esse lado metalizado. Que combina com madeira, combina assim, vai de cada estilo, de cada gosto, mas combina muito bem com o que o latão, por exemplo? Ele, na verdade, assim, o que você não pode... Na verdade, o que você tem que fazer é puxar para a paleta de cores que você está trabalhando. Então, por exemplo, estou trabalhando com... Estofado também. Exatamente, estou trabalhando com latão no bronze. Então, não misturar isso com uma outra peça dourada, porque senão a gente vai ter uma briga aí de cores, né? Ou, por exemplo, eu tenho uma mesa de centro em inox. Então, talvez não seja legal você trabalhar com um bronze, porque talvez isso fique um pouco brigando, né? Claro que você tem que ver num contexto geral, né? Por exemplo, aqui por ser loja, ali a gente tem uma peça dourada, mas aqui é um ambiente muito amplo e é loja, né? Não tem problema a gente errar um pouquinho numa loja. Aqui combinou muito bem com um estofado claro, né? O latão, para não ficar contrastando tanto, né? Exatamente, para deixar... diversas cores. Exatamente, para acontecer que a atenção fique toda na mesinha e a poltrona fique um pouco mais neutra. Uma coisa legal também que você falou aí, são esses tecidos puxando para o linho, né? Então isso também, essas questões assim do acabamento natural, eu acho que não só é uma tendência, como é uma coisa que vai ficar perene aí. Porque, por exemplo, esse é um tecido que ele não é natural, ele é um tecido de poliéster, mas ele tem essa aparência do linho natural. Por que esse tecido é de poliéster? Porque o poliéster ele é atingido em alta temperatura. Isso é importante as pessoas de casa saberem, Tatiana, porque assim, a gente sempre tem na cabeça aquela coisa assim, tecido chique é o tecido
natural, né? Então, eu comprei um terno de linho, comprei uma camisa de linho. Tá, isso é muito bacana, mas e num sofá? Isso é legal? Isso não é muito legal. Por quê? Porque o linho, o algodão, o tecido natural, ele é como se fosse um tecido, uma tela em branco. Se cair algum pigmento ali, vai manchar. Já o tecido à base de nylon, o tecido sintético, o que acontece? Ele é tingido quando ele ainda está no seu estado líquido, né? Eles fazem como se fosse uma goma e tingem o tecido, ou seja, a pigmentação é feita com ele ainda não tramado, é feito com ele num estado, digamos assim, líquido. Ou seja, a pigmentação é feita de dentro para fora do fio. Quando eles forem puxar o fio dali, o fio já vai ter por ele inteiro em sua composição aquela pigmentação. Portanto, ele não vai desbotar e ele não vai manchar com tanta facilidade quanto um tecido natural. Então, é por isso que a gente sempre fala aqui na loja que o pilar fundamental para uma compra assertiva é o cliente ter sempre a transparência com o consultor. Né? É o cliente falar quais são as necessidades que ele tem na casa dele e ser transparente. Olha, eu tenho um filho que é muito arteiro, então falar isso no atendimento, né? Porque daí não corre o risco do vendedor também colocar alguma coisa ali, do consultor colocar alguma coisa ali que possa vir depois a estar manchando e não ter conserto, né? Aqui na loja a gente vende também o serviço de impermeabilização, isso é importante falar, mas é importante ter essas questões assim para o cliente poder ter a casa dele bonita para sempre. Aliar a sofisticação à questão da segurança. Sim, exatamente. Está gostando das dicas? Eu vou perguntar para o Lucas agora sobre, hoje em dia, comprar móveis. Está mudando um pouco a visão das pessoas? O que você acha? É um investimento? Perfeito, Tatiana. A gente tem percebido cada vez mais a procura pelo aquilo que é, digamos assim, lastreável, né? Então, muitas vezes o cliente ele opta por estar comprando um produto Breton muito também por causa disso, porque ele sabe que além da qualidade, além de todos os benefícios que esse produto oferece, esse é um produto que vai ter um valor de mercado. Ele não vai acontecer de assim, dele colocar um produto na casa dele e no outro dia aquilo já não valer mais nada. Inclusive, assim, a gente tem experiências, a gente tem diversos casos aqui. No começo do ano aconteceu um comigo. Tem uma história até bacana para eu te contar dentro disso. O cliente ele veio fazer a casa comigo e eu falei isso para ele na hora da compra. Eu falei, olha, você está comprando um produto Breton, amanhã ou depois, se você colocar sua casa à venda, pode ser que você não recupere exatamente o valor que você está investindo comigo aqui, mas vai facilitar e muito a venda da sua casa. Por quê? Porque uma casa de alto padrão, hoje em dia, a pessoa, assim como a pessoa já espera que tenha pelo menos um porcelanato, que tenha um sistema de automação, que tenha a possibilidade de se instalar um elevador, caso a casa não tenha, a pessoa também espera que os móveis sejam de acordo com o padrão da casa, sejam de alto padrão. E daí eu falei para ele isso, no dia ele até falou, isso daí é papo de vendedor, não é bem assim e tal. Acontece, e ele falou também, estou fazendo a casa para mim, para eu morar, não tenho intenção de sair dessa casa. Eu falei, olha que vai aparecer algum amigo, sua casa tá ficando muito bonita, vai aparecer algum amigo na sua casa aí, vai fazer um cheque gordo e você vai vender. Dito e feito, Tatiana, passou mais ou menos uns 4 meses, a esposa dele me ligou agora no começo do ano, falou, Lucas, você é um profeta. Eu falei, não, eu não sou um profeta, eu simplesmente vejo isso acontecer toda hora. Ela falou, veio um amigo do meu marido aqui em casa, se encantou pela casa, se encantou pelos materiais que a gente usou, fez uma proposta irrecusável e detalhe, ele quer a casa de porteira fechada, ele quer ficar com tudo. Daí eu ainda brinquei com ela, falei, até aquela poltrona, daí ela falou, não, a poltrona não, a poltrona eu negociei com ele que eu vou tirar, porque ela comprou uma poltrona que foi bem assim, foi uma coisa bem icônica, né? Foi um produto que ela queria muito. Mas então isso acontece sim, hoje em dia o móvel deixou de ser só um gasto para virar também um ativo, para virar também um ativo que, na pior das hipóteses, se você não conseguir recuperar 100% aquele valor na venda da casa, você consegue com certeza vender a sua casa muito mais rápido e com muito mais facilidade. Até porque o produto Breton, ele é feito com o que tem de melhor em termos de materiais. Então, assim, se o cliente comprar o produto Breton e respeitar as questões de cuidados, né, que tem que ter com esse produto,
ele vai ter o produto para sempre. E além disso também, vocês aí de casa podem ver nas imagens que o padrão estético do mobiliário Breton, ele busca ser bem atemporal, ele é bem atemporal. Então assim, a gente não tem nada que daqui a um tempo fique datado. A gente sempre pensa muito. Se você olhar em todo o nosso showroom, todos os móveis são atemporais. Muitos móveis até têm referência, fazem alusão aos anos 50, aos anos 60. Então, assim, é um tipo de estética que ela não tem uma datação. Não vai acontecer. Às vezes a gente pega a foto de clientes que fizeram a casa com a gente há 10 anos atrás e a casa continua atual, continua bonita. Então, isso é um outro, digamos assim, um outro atributo que os produtos aqui da loja têm. Os desafios da administração de um síndico morador. Desafio: manutenção preventiva, corretiva e, número 1, segurança do prédio. Isso é um comprometimento que não se pode descuidar por nada. As famílias têm que chegar, têm que se aconchegar e ter a certeza do que eles vão encontrar, tranquilidade, serenidade em todos os sentidos. Então, num prédio, a manutenção corretiva e preventiva é quase que sagrado, com respeito à palavra, mas é essencial. Não se abre mão disso, senão a gente vai ter problemas graves. Então, um prédio, independente se é novo ou velho, principalmente o nosso, que já é um prédio mais antigo, o programa, o planejamento de manutenção tem que ser muito bem elaborado, muito bem feito e contar com pessoas comprometidas e sérias que trabalham nesse sentido. Que nós podemos falar de manutenção preventiva e corretiva. A preventiva é aquela que a gente consegue planejar. Um exemplo, vou fazer uma manutenção no telhado, que eu sei que a médio e longo prazo é exigido para evitar problemas de infiltrações graves no prédio. Isso eu chamo uma assembleia, consulto o conselho, a gente faz um programa, um planejamento, que é um custo alto. O que é uma manutenção corretiva? Tem um contrato com a parte de antenas de televisão, a parte de segurança do prédio, de câmeras, é uma manutenção corretiva, normal, que a gente faz diariamente. Agora, uma manutenção corretiva importante, que dá uma parada de elevador, uma queda de energia, uma pane no motor de bomba d'água. Eu independo do conselho para mandar arrumar ou consertar. Eventualmente, eu vou passar essas informações para ele. Então, eu tenho que ter um fornecedor que age rápido, que me mantenha assim, essa segurança de trazê-los e resolver um problema grave. O prédio não fica sem água por nada e sem a parte elétrica também não funciona. Manutenção corretiva elétrica e hidráulica não se descuida um segundo. Isso é uma manutenção que não depende de decisão de conselho, de assembleia, embora a gente faça uma reunião praticamente semanal aqui no prédio, um conselho para tomada de decisões. Então isso para nós facilita muito a nossa vida e traz uma segurança muito grande para quem sente que tem um trabalho extremamente sério, comprometido por detrás de decisões. Cada condomínio tem sua forma de trabalhar. Tem empregado terceirizado, tem um empregado efetivo do prédio, contratado pelo prédio. Então nós trabalhamos com empregado efetivo, efetivamente contratado no CNPJ do prédio. São pais de família, são pessoas sérias, treinadas quase que diariamente com relação à convivência, a tratamento dos moradores. Eu sempre oriento, eles se colocam dos dois lados, se sintam dos dois lados. Quando for tomar uma decisão, passar uma informação, então tenha carinho, tenha respeito com os moradores. Extrema atenção quem entra e quem sai do prédio. Até o morador que está entrando, uma pessoa conversando, se não conhece, tem que abordar de forma educada, respeitosa, para saber quem está entrando, não sabe o que está acontecendo. Então, o empregado nosso é uma pessoa de extrema confiança, efetivo, são empregados que a gente treina diariamente, são empregados antigos, que sempre estão sendo reciclados com relação à segurança, convivência, respeito, tratamento. Então, são pessoas fundamentais na nossa vida.
Então não existe uma mudança constante de empregados. Eles são bem treinados e a gente convive da melhor forma assim, com o empregado efetivo e no dia a dia nosso. Eles vão conviver conosco enquanto for possível. É uma forma da gente se sentir mais seguro e o grande maioria dos prédios eu sinto que eles gostam e se sente mais seguro com o empregado efetivo. Tem uma confiança muito grande, transmite muita confiança e sabe que diariamente nós estamos convivendo, estamos conversando, nos reunimos e passamos informações, orientações. Então não se vive, não se convive, é impossível sem se relacionar, sem se conviver com o ser humano. O ser humano é obra-prima do Criador, nós temos que conviver e viver com eles. É o que nos traz segurança no nosso dia a dia, em todos os sentidos. Uma regra de ouro, experiência de vida, experiência de trabalho, é respeito com as famílias. Então a gente faz com que as mães, as crianças se sintam extremamente confortáveis aqui dentro. Tudo que a gente pode fazer para atendê-los, a gente faz. Eu falo de forma respeitosa, se eu conviver bem com as crianças, com as mães das crianças, eu mando a conta, os pais pagam sem questionamento. Então quem quer sobreviver, viver respeito, carinho e harmonia com os pais, principalmente com criança e com as mães. Então a parte de harmonia no prédio, eu uso igual da palavra sagrado, de forma respeitosa, não se muda, não se, em momento algum, deixa de transparecer seriedade e respeito. Então tem que se conviver bem com criança e com as mães das crianças. Isso é sagrado numa convivência aqui dentro do prédio. E o direito é de ir e vir de forma respeitosa e carinhosa. É assim que a gente convive. Dúvidas com iluminação? Assessoria em planejamento de iluminação? Você encontra aqui. Dicas incríveis. Casa Prime TV. Oi meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Bruno da Primeira Porta e hoje eu tô aqui no condomínio Jaguari para filmar essa casa maravilhosa e trazer uma novidade fantástica para vocês. Tá vendo esse carro aqui que eu acabei de sair dele? Você comprando essa casa, esse carro vai ser todinho seu. Estou aqui com o Bruno, que é corretor de imóveis e está há 10 anos em São José dos Campos, nesse ramo de imóveis de alto padrão. O Bruno ele começou a gravar vídeos para poder apresentar melhor para quem está em casa os imóveis, né, que estão na sua imobiliária. Da onde que surgiu essa ideia de começar a gravar? Foi durante a pandemia? Influenciou em alguma coisa no seu trabalho, a pandemia? Então, na verdade, eu já tinha uma ideia de começar a gravar vídeos como modelo de apresentação. Às vezes a gente sofre muito com, apesar de você tirar fotos boas dos imóveis, você manda para o cliente, ele tem que visualizar, tentar encaixar onde que a sala começa, onde termina, para onde vai o quarto, onde é o banheiro. E no vídeo é diferente, no vídeo você consegue mostrar o imóvel inteiro para o cliente e ele consegue visualizar melhor na cabeça dele, né? De vidro bem bacana, churrasqueira, toda uma bancada preparada aí para te atender, já está com planejados. Aqui você tem uma piscina que está vazia, mas já vai ser enchida e ela tem uma saída direta para a sauna, tá? Então, você tá na sauna, você consegue descer direto aí para a piscina. Uma fachada super imponente de vidro. Otimiza tempo, Isso, otimiza tempo. E você não corre aquele risco do cliente ver as fotos, gostei, quero ver. Aí ele chega pessoalmente, nossa, mas não era isso que eu estava querendo, por foto eu imaginei uma coisa. Por vídeo não, por vídeo você consegue ser bem... como que eu posso dizer assim, você consegue ser bem fiel ao que realmente é o imóvel, entendeu? Se tiver muita edição no vídeo, o cliente percebe e aí acaba não funcionando também. Então eu gravo o vídeo mostrando 100% do imóvel, mostrando bem real, sem efeito, sem distorção, sem nada, para o cliente se sentir realmente dentro do imóvel. Eu gravo com a câmera apontando não para mim, mas apontando para o imóvel e eu vou explicando. Aí ele consegue ter uma noção melhor de como é esse living, todo o potencial de decoração que você enxerga nessa casa,
para deixar ela do jeitinho que você sempre quis, do jeitinho que você sempre sonhou, né? Uma fachada super imponente, aqui a gente está vendo o sol da tarde, eu vou subir para te mostrar a vista, é uma vista maravilhosa, essa porta aqui sai para a área gourmet da casa, e agora eu vou subir para te mostrar os quartos, tá? Se realmente ele gostar, aí sim vale a pena perder o tempo de estar com ele lá dentro do imóvel. Entendi, porque tempo é dinheiro, né? Sim, ainda mais na situação de pandemia, né? Que o pessoal fica com um pouco de medo de sair de casa, questão sanitária, então você ter o vídeo facilita o lado de todo mundo, tanto do cliente quanto do corretor. Falando no cliente, o que ele deve levar em primeiro lugar em conta na hora de comprar ou alugar um imóvel alto padrão, etc? O que o cliente sempre olha, além da condição, apesar de ser um imóvel de baixo padrão, de alto padrão, ele sempre vê as condições de pagamento, né? Para os imóveis de alto padrão, conta muito a assinatura do arquiteto, a assinatura do engenheiro, quem fez o projeto de paisagismo, o estilo da casa. Quanto mais você sobe o padrão, mais opções você tem para o cliente. Você tem opção neoclássica, opção clássica, imóveis um pouco mais rústicos, você tem diversas opções, né? Aí vai de acordo com a característica do cliente. O que a gente tenta fazer, e é o melhor que a gente faz, primeiro entender a necessidade do cliente, se ele precisa de mais proximidade do trabalho, da escola, dos filhos, ou se ele precisa de mais área de lazer, mais área verde, piscina, sem piscina, tamanho do imóvel, tamanho do terreno, porque o alto padrão ele te dá essa possibilidade. Às vezes o cliente quer uma casa menor no terreno maior, ou quer uma casa muito grande aproveitando quase que 100% do terreno, então no alto padrão a gente tem essas opções. Entendi. Já no baixo, médio padrão, o cliente ele vai pelo que cabe mais no bolso, pela situação, estado de acabamento do imóvel atual, e aí fica um pouco mais fácil você conseguir atender. Basicamente é o que cabe no bolso, o que cabe no orçamento e o que está bonito aos olhos do cliente, já fica mais fácil atender. Para o alto padrão já são mais fatores aí que entram na negociação. Olha só que vista fantástica que você tem aqui da parte mais alta da casa, né? Muito legal também, você tem uma sacada privativa que eu já vou te mostrar. Olha só, pé direito duplo. Aqui você tem um deck bem bacana, né? E a casa ela tá sensacional, acabamento de primeira. Os imóveis de alto padrão, normalmente todos são dentro de condomínio. Por exemplo, essa casa que nós estamos aqui é no condomínio Jaguari. É um dos melhores condomínios do Urbanova, tem diversas topografias de terreno. Aqui são os dormitórios, tá? Um grande diferencial, para não perder a vista, o proprietário ele fez aí junto com o arquiteto janelas dentro da casa mesmo, com vista aqui para esse lado de fora. Então, essas persianas elas são blackout, automatizadas. Se você fechar, você fica com o quarto escurinho. Se você abrir, você tem essa vista maravilhosa. Qual é o tipo de construção, já que você falou desta casa, deu esse exemplo específico, qual é esse tipo de construção que nós temos aqui? Ela é uma casa funcional? Conta um pouquinho sobre essa casa pra gente. Essa casa, por exemplo, ela é uma casa que valoriza muito a entrada de luz natural, né? Ela está virada para o sol poente, então você vai pegar o sol da tarde. Ela valoriza muito a integração de ambientes, então aqui a gente tem um living, um ambiente de jantar já integrado com a cozinha, já integrado com a área gourmet da casa. Então esse padrão de construção é o que a gente mais encontra hoje, é o padrão mais moderno, onde os ambientes são todos harmoniosos. Subindo onde a gente tem a área íntima da casa, os quartos também, todos ficam em posições assim, bem estratégicas, né, para ter as privacidades, mas não deixa de ser um ambiente integrado também. Por exemplo, lá em cima tem uma área bem bacana que dá vista para o pôr do sol. Então isso aí faz toda a diferença. O mesmo preço da concorrência é o mesmo preço que eu trabalho, tá? Só que como diferencial eu vou te dar aquele lindo carro. Olha só a vista sensacional, fantástica, que você vai ter adquirindo essa casa, uma vista permanente para a serra. Você vê que você já tem alguns vizinhos, mas os vizinhos não atrapalham a vista que você vai ter, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Bruno da Primeira Porta, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo pra gente, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amigos, super importante para chegar em mais pessoas, isso vai nos ajudar bastante. Meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo através de outro corretor, pode me procurar que meus contatos estão aqui embaixo. Se eu não puder te atender, eu vou te passar para a minha equipe, que está super preparada para poder te atender nesse imóvel, tá certo? E lembrando que a promoção para que você ganhe o carro adquirindo essa casa é exclusividade da Primeira Porta, tá certo?
construir ou reformar, dicas de iluminação para sua casa, decoração, arquitetura. Não perca, assista o Casa Prime TV, o programa de quem habita. Os perigos de registrar uma escritura pública declarando um valor abaixo do que aquele que foi efetivamente negociado. Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que esse tipo de prática ainda é bastante adotada pelas partes contratantes. Isto porque as partes visam obter uma certa economia com relação ao pagamento de tributos. O vendedor com relação ao tributo de ganho de capitais ou lucro imobiliário. E o comprador com relação ao ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e também as despesas de registros de cartório. Mas é preciso alertar que esta prática configura-se crime. É crime de falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal. E é preciso dizer que hoje em dia já existem tabelas eletrônicas estipulando valores mínimos e máximos de imóveis com base no bairro em que eles se localizam. Por isso, hoje já é possível ver discrepâncias de declarações de compradores acerca de imóveis localizados no mesmo bairro. Além disso, já há um desenvolvimento bastante acelerado nos sistemas de confrontações de dados entre os órgãos públicos e privados. Por exemplo, os cartórios extrajudiciais, aqueles onde são lavradas as escrituras públicas de compra e venda, eles são solidariamente responsáveis por fiscalizar a tributação. Se eles verificarem algum ilícito, eles são obrigados por lei a informar o órgão lesado e até mesmo o órgão policial. Além disso, essa prática pode configurar prejuízos tanto aos vendedores como aos compradores. Isso porque, primeiro, ela pode gerar na nulidade da própria escritura pública. Isto porque declarar ou confeccionar uma condição contratual com informações não verdadeiras é um ato que gera nulidade do documento. E neste caso estamos falando de um preço que está sendo declarado na escritura pública que não corresponde com a verdade. Segundo prejuízo, em caso de vício oculto no imóvel ou algum defeito na construção, o comprador somente poderá, neste caso, reclamar indenização com base no valor que foi declarado na escritura. O mesmo vale em caso de desapropriação pelo poder público, pela prefeitura. Neste caso, ela irá indenizar o proprietário com base no valor que foi declarado na escritura. Isso sem mencionar a questão do próprio imposto. Uma vez verificando a sonegação fiscal, o valor que foi deixado de ser recolhido poderá aumentar a título de juros e multa em até 225%. Portanto, não vale a pena lavrar uma escritura em valor abaixo daquele que efetivamente está sendo negociado. Fica a dica.
Gente, não é só colchões não, hein? Ó, tem poltronas, sofás, que poltrona, hein?